Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o informativo 1039 do STF, um informativo bem curtinho, sendo que o primeiro julgado é este que nós iremos analisar, que diz respeito à possibilidade de instituição de subtetos remuneratórios diferenciados para cada entidade política, bem como para cada um dos poderes no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Então, para a gente compreender o julgado, nós precisamos relembrar alguns pontos acerca do chamado teto remuneratório, que se encontra previsto lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. E basicamente, o teto remuneratório representa aquele valor máximo que os agentes públicos podem receber no país. Vejam que eu utilizei o termo agentes públicos de modo que, independentemente do vínculo, seja ele seletista, estatutário, temporário, comissionado, a regra é que esses agentes estarão sujeitos à observância do teto remuneratório. E em âmbito nacional, nós temos que o teto remuneratório é o subsídio mensal dos ministros do STF. No entanto, a própria Constituição Federal estabelece que as constituições dos estados, assim como as leis orgânicas dos municípios, podem fixar subtetos para os estados, Distrito Federal ou municípios, respeitado, é claro, o teto nacional. E diante disso, nós temos que, no âmbito municipal, esse teto ele será equivalente ao subsídio mensal dos prefeitos. Enquanto que nos estados nós temos duas possibilidades de instituição de subteto. Nós podemos ter tanto a instituição de subtetos diferentes para cada um dos poderes, e aí nós teremos, portanto, do âmbito do Poder Executivo, o subsídio do governador como referência, legislativo, deputados estaduais, judiciário, desembargadores daquele Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. E também é possível que no âmbito dos estados seja adotado um subsídio único, equivalente, nesse caso, ao subsídio mensal a remuneração mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Pois bem, diante dessa previsão constitucional da possibilidade de instituição de subtetos diferenciados para as entidades políticas e para cada um dos poderes, surgiu a controvérsia no sentido de se essa instituição diferenciada não ofenderia o princípio da isonomia. E vejamos o que entendeu o STF. E a Corte compreendeu que não, que essa instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, assim como para os poderes no âmbito dos estados, Distrito Federal, não ofende o princípio da isonomia. Vejam, nós temos consagrada na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, não só a isonomia formal, mas a chamada isonomia material, que legitima, portanto, que haja mecanismos que trate de um modo desigual aqueles que são desiguais e de um modo igual aqueles que são iguais. É disso que se trata a isonomia material, ao contrário da isonomia formal, que preza por um tratamento igual, independentemente da condição de cada parte envolvida. Aqui, se as partes elas forem desiguais, será possivelmente necessário um tratamento igualmente desigual. Então, a partir disso, o STF considerou que a fixação de tetos diferenciados para a União, Estados, Distrito Federal e municípios visa encorajar que os entes federados eles procedam de forma particular quanto à limitação do seu próprio serviço público. E a partir disso, então, buscando soluções compatíveis com as suas próprias realidades financeiras, consagrando com isso a autonomia dos entes federados, assim como a própria separação dos poderes, no caso de instituição de tetos remuneratórios diferenciados para cada um dos poderes. Nesse sentido, então, o reconhecimento da existência de singularidades materiais e funcionais nos diversos setores e estratos do poder público legitima tetos de remuneração particularizados a cada situação peculiar. E com base nisso, o STF reconheceu a improcedência do pedido que havia sido feito nas ações diretas de inconstitucionalidade analisadas, decidindo dessa maneira que nós acabamos de analisar. E com isso nós finalizamos esse primeiro julgado e damos continuidade no próximo.